A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Amém? O versículo 1 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz assim: Sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Glória a Deus. Esse versículo 1, ele fala, o apóstolo se expressa, aleluia, dizendo que é imitador de Jesus Cristo. Se você for acompanhar, quando a Bíblia começa a falar sobre Paulo, que antes era Saulo, zeloso da lei, homem doutrinado aos pés do doutor da lei chamado Gamaliel, ele perseguia os cristãos da época, porque ele só cria na lei de Moisés, ele não tinha um conhecimento sobre Jesus, mesmo sabendo toda a escritura. Então, quando ele recebe cartas dos principais para ir perseguir os cristãos, ele é surpreendido com uma luz que veio do céu, e ele cai do cavalo cego com aquele exército e a carta para ir dos principais para ir prender os cristãos. E meio àquela queda, ele ouve uma voz, após estar cego dos dois olhos, ser cegado pelo Senhor, e ouve aquela voz: Paulo, por que me persegues? Glória a Deus. E ele, na mesma hora, segundo a Bíblia, está lá em Atos, capítulo 9, ele diz, Senhor, quem és, Quem és? E aí ele se expressa, o Senhor Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Dura para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Aleluia. E a partir dali, Paulo segue as ordens de Jesus Cristo. O perseguidor é perseguido por causa da palavra. E a gente vê como Paulo se colocou com zelo na mão do Senhor Jesus e foi um instrumento usado poderosamente para que o evangelho expandisse entre os gentios. E quando ele fala desse evangelho, ele fala com um zelo muito grande, A prova de que ele estava de maneira ignorante, perseguindo e cega, era o fato de ele estar aprisionado, Uma cegueira religiosa estava impedindo que Paulo tivesse a visão de que era o reino de Deus de verdade, de que Jesus Cristo tinha realmente vindo para salvar a humanidade. Isso estava encoberto dele até que o Senhor o revelou, até que o Senhor abriu seus olhos. Nós vemos hoje, irmãos, vários tipos de ensinamentos e lideranças. E aqui eu não vou citar nomes, mas pretendo me esforçar para falar em pouco tempo, para que o áudio não fique muito grande, o vídeo, na verdade, sobre o assunto. Paulo, quando ele se converte, ele segue piamente o evangelho, Ele segue o evangelho genuíno, e a gente vê durante todo o seu ministério a sua preocupação não só em evangelizar as pessoas, mas discipulá-las e acompanhar até elas terem um devido conhecimento em Cristo. E ele mostra uma angústia muito grande em alguns pontos, algumas vezes, até que o crescimento de cada um chegasse ao nível de varão perfeito. Não, quando ele fala varão perfeito, um varão que compreendesse as armas da direita e da esquerda, que tivesse um discernimento vasto, profundo de Cristo, e não se deixasse mais enganar pelas estratégias do adversário.
que engana constantemente as pessoas, né? Na verdade, tenta seduzi-las a se afastarem de Cristo e tentar um atalho para seus problemas, né? Para suas vidas, independente de Cristo, para levá-los à derrota, como foi no jardim. E aí Paulo foi tão zeloso por esse caminho que ele perseguia outrora, que ele fala algo, ele resiste a Pedro na face, está na palavra, quando Pedro estava, glória a Deus, pregando aos gentios, ou ali ministrando, e os judeus se aproximam e de repente ele se afasta daqueles gentios que ele estava aconselhando e evangelizando. E Paulo nota isso. E quando Paulo nota isso, Paulo chama ele a atenção e resiste a ele na face. E disse: Pedro, sendo judeu, quer agir como gentio? Glória a Deus. Como você pode, né? Como pode ensinar os gentios ser judeus, se você, judeu, age como gentio? Quer dizer, eu notava que quando os judeus se aproximavam, Pedro ficava envergonhado e saía de entre os gentios irmãos de outras nações, né, gentios que estavam ali próximo. Então a gente observa muito isso na igreja hoje, né? Hoje a igreja ela se tornou, não na sua totalidade, mas uma grande parte, ela se tornou religiosa. Hoje as pessoas, quando elas congregam em uma denominação, vou citar nome, eles se intitulam tal denominação, não é mais servo nem cristão de Cristo. Eu já vi muitos fanáticos pela placa religiosa e esquecem que a placa religiosa nada é mais, nada menos para constar em cartório. Glória a Deus. A placa religiosa não entra no céu. Aleluia. A placa religiosa, Deus não tem nenhuma admiração por ela. Não se engane vocês que quando vão para as redes sociais falar com as pessoas, dizem: eu sou papá, aí fala o nome da placa. Placa não salva. Eu sou cristão. Seguidor, imitador de Jesus é cristão genuíno. Quem segue a palavra de Deus de forma genuína, pratica a Bíblia Sagrada de verdade, não segue uma placa denominacional, congrega em uma denominação, porém não adora a placa, não coloca a placa em si, porque o nome que tem que estar em nós é o nome de Jesus, mesmo respeitando a questão doutrinária de cada ministério. Glória a Deus. A igreja precisa deixar de ser menina e religiosa. Ao mesmo tempo que ela é menina, ela é religiosa. Depois eu vou falar o tema sobre por que ela é menina, porque o tema hoje é a religiosidade. O que mais mata no mundo, irmão, é a religiosidade. Através da religiosidade, as pessoas tentam revelar Deus e revela, na verdade, o orgulho de cada um. A sua doutrina, entre aspas, né, de homens, né, que dividem, porque se há divisão no corpo, está no espírito. Será que a divisão revela o caráter de Cristo em mim e você? Será que fazer acepção ilumina alguém ou ensina algo bom a alguém? Há uma diferença grande de a gente pregar a palavra de forma genuína e a palavra fermentada. Essa palavra fermentada vem, irmãos, a gente vê muitas denominações que se destacaram por ter poder aquisitivo e aí conquista a mídia, usa muita mídia. Então, tem uma popularidade devido à mídia, não tanto porque o poder de Deus opera tantos nelas. Eu não vou citar aqui nomes, certo? Porque por questão ética, nós estamos aqui para somar, para estar em unidade uns com os outros, mas por esse motivo mesmo é que a gente tem que chamar a atenção, que tem que haver uma unidade. Elas se destacam na mídia e pensam que o caminho da salvação é só elas. Gente, a igreja não é uma placa denominacional.
Vocês precisam acordar, vocês pastores, vocês são fanáticos, vocês são religiosos. O interesse de vocês parece que não é almas, que é só status. Porque vocês dividem, vocês desprezam outras congregações e agem como que fosse o Deus desse século. Vocês absorvem mais um caráter do Deus desse século, com letra minúscula, do que o Deus Todo-Poderoso. Porque o cristão que tem um caráter de Cristo, ele está sempre em unidade, mesmo cada um na sua denominação, até que o corpo se fortaleça e consiga ficar um só. Porque o corpo de Cristo está dividido entre as denominações. E a gente vê quando o Senhor envia o anjo, né, manda a mensagem para cada anjo que se representado pelo pastor, cada denominação. Ele não chama o nome da igreja se referindo à placa, se referia ao local em que aquele grupo da determinada igreja, Filadélfia, Esmina, Pérgamo, eles moravam, onde estavam concentrados os irmãos reunidos naquelas cidades. E eu sei que é necessário haver uma placa denominacional para identificar, né, para as autoridades identificar o que é que aquele grupo desenvolve durante aquela reunião deles, né? Aí há um registro. Mas isso aí são coisas perecíveis, irmão. Isso aí não tem influência nenhuma no reino dos céus. A placa denominacional que você defende como que fosse a Cristo, é como que você construísse uma casa sobre areia. Glória a Deus, porque Jesus, Deus não vai glorificar nenhum fermento, nenhuma palavra pregoada com fundamento afermentado. Amém? Glória a Deus. Então, você congrega onde? Em Cristo Jesus. Eu sou cristão, eu congrego. No momento eu estou em uma denominação tal, porém eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou cristã. Amém? Glória a Deus. Mas essa religiosidade tem matado muita gente, porque uns como antes, né? Não falar eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, mas falar eu sou de tal denominação, eu sou de tal denominação, e isso com um orgulho que parece que vai para o céu a placa denominacional. Não se engane, Jesus não vem buscar igreja tal, denominação tal e denominação fulana, não. O Senhor vem buscar a sua igreja, a noiva. Amém? Ela não vai levar em si uma placa denominacional, vai estar escrito noiva. Essa é a noiva. Ele vai chamar a noiva, lavada, remida pelo sangue de Jesus, vai ler bem a palavra, entendeu? Veja lá no livro de Apocalipse como o Senhor fala sobre a noiva, certo? Então é muito triste a gente ver isso, mas eu acredito que enquanto Jesus não voltar e você e eu não passarmos dessa vida, não provarmos a morte, ainda há tempo para cada um se arrepender da sua religiosidade, tá? Eu não vou me estender muito por causa do áudio, do vídeo, para não ficar muito grande, mas desde já, arrependei-vos e credes no Evangelho e arranca do coração a placa denominacional. Ela é usada para registro, para identificar o ministério que você congrega, o ministério que você congrega, não o ministério do chamado, entendeu? Da vocação e nem do propósito. Amém? Fique bem claro isso. Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, as nossas vidas. Pai, nos dá um dia abençoado, glória a Deus, livrando-nos de todo mal, para que teu nome seja glorificado. Que a bênção do Senhor venha sobre todos abundantemente, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.